Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Pastor Boanerges está conosco hoje, fazendo uso do altar. Sinta-se bem entre esses homens de Deus, pastor Boanerges. O povo é tudo um povo gente boa. Nem diz os italianos, gente boa. Estão ficando meio careca. Que Deus me ajude. Ô Elson, tu baixa a cabeça e te entrega mais ainda. Mas eu olho daqui assim, eu vejo também alguns que estão no mesmo caminho. Não adianta puxar o cabelo para frente, Paulo. As nossas crianças estão entrando. Olha quanta criança linda, irmão. Esses crentes estavam inspirados quando fizeram esses filhos, né? Estavam no óleo. Até que todos se acomodem, as crianças possam se acomodar. Encontraram aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então, por favor, foque no verso de número 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Por favor, tome assento. Estamos diante do livro que é considerado pelos estudiosos do presente século o livro que não teve fim, o livro que permanece sendo escrito pelos atos dos discípulos de Cristo, a saber, a igreja do presente século. É muito bem necessário ser feito a lembrança de que este aqui não é nada mais e nada menos do que a parte curricular de um homem chamado Lucas, que, imbuído de uma missão dada por um homem muito rico e abastado em dinheiro, chamado Teófilo, que, por assim dizer, e por ter curiosidade sobre o ministério de Jesus e quem ele era, chamando o então evangelista, ainda não, porém um conceituado historiador, depois de ser médico, fazendo um pacto de filantropia no Antigo Egito, sai desenvolvendo seu trabalho de forma gratuita, acaba por se encontrar com um homem chamado Paulo, que por sua vez, imbuído de uma missão missiológica, tem em si a incumbência de então, por conhecer o Teófilo, resolver de uma forma histórica, contundente, quase que uma investigação minuciosa, levantar um tratado que trouxesse a contento a Teófilo a abrangência e também o conceito histórico de quem foi Jesus, o que ele fez. E uma vez entregue a Teófilo, desejoso em que a história continuasse a ser desenvolvida, pede para que então o conceito lógico dos primórdios da igreja primitiva fosse então endereçados no mesmo compêndio. E ele continua trazendo um conceito histórico e também fazendo com que tudo aquilo que fora visto, falado e efetuado pelos discípulos fosse relacional a essa história. E desta forma, chegamos então no volume central, ou segundo volume central, daquilo que era um trabalho minucioso de investigação do evangelista Lucas a ser entregue para Teófilo. Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escrito do evangelista Lucas. É bem verdade que o capítulo de número 1 é o final, é o sopé do relacionamento físico entre os discípulos e o Cristo, que por sua vez, em um diálogo que no capítulo de número 1 se desenvolve, está fazendo uma relação associada a promessas que foram feitas no passado e que, por sua vez, em prescrição, precisam ser colocadas em conotação para apontar para o que vai acontecer. E é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai conversar com os discípulos, associando as bases da promessa que tem como endereço não só Jerusalém, mas todos aqueles que criam nele e que, por sua vez, aguardavam o cumprimento desta promessa. Não só isso, mas ele também vai tratar de um conceito lógico, de uma palavra relacionada à esperança deste acontecimento. Contudo, perceba que aqui nós estamos percebendo que o ministério de Jesus, ele está em uma outra esfera. Como assim? Explico. A esfera agora não é mais relacionada ao primeiro momento dele na terra, a sua nascente. Como bem disse o evangelista João,
enquanto ele era o Verbo, ele estava com Deus, se fazendo carne, habitou entre os homens. A primeira esfera terrena do ministério de Jesus é antes da sua morte. A segunda esfera do ministério terreno de Jesus, que durou bem menos tempo, a saber, aproximadamente 40 e poucos dias, acontece após a sua ressurreição. E aqui nós estamos diante disso. Depois da morte, depois da ressurreição, nós temos então um ministério que ainda se desenvolve numa segunda fase, e que por 40 dias após ressuscitar, ele está dando os comandos finais, ele está fazendo os registros contundentes, necessários, de apontamento à esperança vindoura do Espírito que desceria. Agora, perceba, nós estamos diante daquilo que precede a ascensão de Jesus. São as últimas palavras dele. O assunto são as coisas futuras, são as coisas vindouras. O assunto são os últimos momentos dele na terra, mas também o tempo lógico de desenvolvimento da igreja naquela era, apontando para as eras vindouras. A conversa de Jesus transcende daquilo que era, daquilo que é, e aponta para aquilo que ainda seria. Ou seja, Jesus tem uma pauta, um tratativo, uma descrição a tratar com os discípulos antes de ser assunto ao céu. Este princípio que na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1, se torna real, a saber, ele ser assunto ao céu, é uma necessidade para que se cumprisse Atos 2. Se ele não é assunto ao céu, Atos 2 não acontece. Então ele entende a necessidade de cumprir o seu ministério, mas também compreende a necessidade de trazer aos discípulos uma completude de esperança, para que eles aguardem a descida do Espírito Santo e tenham no coração um desejo por ser cheios do Espírito Santo. São os últimos minutos. Os discípulos sabem que são os últimos minutos, são os últimos momentos de olhar nos olhos do meu amado, são os últimos momentos e os últimos minutos de ouvir o afago da sua voz amável, são os últimos momentos e os últimos minutos de, em presença física, tê-lo junto comigo. Por que é que isso é importante? E por que é que eu faço questão de trazer adendo a isto ser importante? Porque quando eu sei que eu estou diante de alguém, que são os últimos minutos em que ela estará comigo, o que é normal para um ser humano inteligente é fazer com que aquele momento se torne um momento histórico e que seja guardado pelo resto da vida na sua memória. Sabendo disso, vocês me conhecem como pregador e já me conhecem como pastor. Eu assumo como pregador e profeta esta noite. Sabendo disso, eu percebo, à luz das Sagradas Escrituras, que isto aqui é um terreno e precisa ser aproveitado. Esta oportunidade não é uma oportunidade comum, porque se eu tenho ele 40 dias comigo e sei que é o último dia dele junto a mim, eu preciso caprichar no que eu vou falar. Eu preciso caprichar nas perguntas que eu vou fazer. Eu preciso caprichar na indumentária que eu vou usar para ficar perto dele. É o último momento, é a última oportunidade, é o último beijo na face, é o último pegar na mão, é o último abraço, é o último afago, é o último, e se é o último, eu preciso aproveitar. Eu não sei vocês, mas eu sempre venho para o culto no sentimento de que ele é o último culto, de que é o último momento, é a última oportunidade para dar glória, é a última oportunidade de assumir um coral e cantar, é a última oportunidade de pregar a Bíblia, é a última oportunidade de levantar a mão, é a última oportunidade de saltar da cadeira e dizer glória, dizer glória. Sendo assim, vem comigo, porque a Bíblia, eu não sei pregar outra coisa,
Só sei pregar a Bíblia. Sendo assim, a questão lógica é esta aqui. Eu preciso aproveitar a minha oportunidade. Eu preciso aproveitar o momento. Não existe oportunidade perdida. Existe oportunidade mal aproveitada. Outra coisa, toda oportunidade que você perdeu, alguém está aproveitando. A oportunidade não pode ser perdida, pastora Josiane. E se não pode ser perdida, estufe o peito, capriche, olhe nos olhos dele, olhe naquela face amada, que agora não está mais manchada de sangue, que agora não tem mais a coroa de espinho. A única coisa que tem são as marcas das mãos, a marca nos pés e a marca do lado. Olhe para ele e capriche no que você vai falar. Não obstante a isso, sabe qual é o propósito dos discípulos no último momento, na última oportunidade? É tentar descobrir exatamente o que é que vai acontecer com a nação de Israel. Tanta coisa boa para perguntar, tanta coisa importante para perguntar, tanta coisa melhor para trazer como conteúdo de uma interlocução, tanta coisa boa para dizer. Se é eu diria, não vá, fique mais um pouco. Se é eu diria, deixe-me te abraçar e beijar em tua face. Se é eu diria, permita-me fazer como a Maria, deixa eu molhar os teus pés com as minhas lágrimas. Se é eu diria, sente do meu lado, passe a mão sobre a minha mente, fale alguma coisa para mim, para que eu não mude a essência do que tu me deu. Se é eu diria, como eu te amo. Se eu diria, como eu te adoro. O problema é que tem gente que vem profundo, traz caneta, traz papel, traz a identidade, traz o RG, traz o CPF, traz o carro, traz gente no carro, traz a melhor gravata, traz a melhor camisa, traz o melhor dedo, mas está faltando declaração de amor, está faltando essência, está faltando aleluia. Está faltando glória a Deus. Onde é que estão os verdadeiros adoradores? A abordagem é discrepante. Por quê? Porque se tem que caprichar na pergunta, a pergunta vem em uma ordem que ela traz preocupação. Que preocupação? A preocupação de quem está fazendo a pergunta e o momento em que eles estão fazendo a pergunta. Por quê? Eu estou usando dois sopés aqui. Primeiro, quem faz? É os discípulos. Segundo, o que faz? Que pergunta faz? Qual é a ordem da pergunta? É um conceito de ordem política, socioeconômica. Em tempos em que a igreja está se consolidando no aspecto de ter uma posição política, não partidária, posição política em questões de princípios e valores, esta mensagem tem um peso central. Por quê? Porque eles estão preocupados com o conceito político socioeconômico e como quem diz, o senhor está indo. Mas a pergunta que nós queremos fazer, a gente é de esquerda ou é de direita? O senhor está indo. Mas a pergunta que a gente quer fazer, a gente vota em quem? O senhor está indo. Mas a pergunta que a gente quer fazer é essa aqui. Quando será estabilizado o reinado a Israel? Não de Israel, a Israel. Sabe o que eles estão perguntando? Pergunte no aspecto bíblico para a própria Bíblia. Ela mesma vai te responder. Olha o que é que eles estão dizendo. Nós estamos debaixo de um poder greco-romano, aonde a economia e o poder econômico não passa pelas nossas mãos porque nós não temos moeda de troca. E nós estamos preocupados. Sabe por quê? Porque desde 538 a.C., quando a nação saiu da mão da Babilônia, nós sempre estamos como vassalos de outras nações. Nós sempre estamos como vassalos de outros poderes econômicos e políticos. Então a pergunta que nós queremos fazer é: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que eles esqueceram é que Jesus não veio para estabelecer um princípio político. Jesus não veio para estabelecer um princípio socioeconômico. Jesus veio para estabelecer um reino que não é um reino de Israel ou um reino a Israel. Era o reino do Pai na terra. Prova, pastor, prova na Bíblia. Quando eles estão preocupados em como orar e como essa oração surtir efeito, Jesus diz: quando orares ao Pai, ora da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santo seja o teu nome, venha a nós
o teu reino. Por que me preocupar com o reino da terra se o reino do céu já está sendo estabelecido? Por que me preocupar com o conceito socioeconômico e político se o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é política, não é sócio, não é econômico? O reino de Deus é espiritual e se estabelece no mundo natural. Mas tudo bem, nem cheguei onde queria ainda. Estou introduzindo para aplicar. Sempre como vassalos. O sentimento era um sentimento de dor. O sentimento era um sentimento contrito, porque a memória deles está sendo apagada por estarem debaixo de uma mão aguerrida, que suponha, no texto mesmo, nesse contexto, nessa aplicação, é uma mão que escraviza, que tira o poder socioeconômico, que tira a abrangência de valores monetários. Agora, pois bem, vejamos. Note que a Bíblia faz menção da seguinte resposta. A resposta não era o que eles queriam ouvir, nobre pastor. A resposta não era o que eles queriam ouvir, nobres obreiros. A resposta vem fora da ordem da pergunta. Como assim, pastor? Leia na Bíblia. E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí qual é o problema? O problema é que quem faz congresso dentro da nação brasileira, no estado e fora dele, usa o verso posterior, mas esquece que o verso posterior vem em contraponto ao verso anterior. E aí ele diz: mas recebereis poder. Vou me fazer entendido agora. Não é o que vocês querem que eu tenho como resposta, mas é uma suplementação aquém do que vocês querem que lhes dará essa resposta. Como assim, pastor? Lá vai. Escute-me, por favor. A resposta que vocês querem é o reino sendo estabelecido a Israel. Porém, a resposta que eu tenho para vocês é o que compensa, mesmo no meio de um projeto diabólico em que Israel é escravo, é o que compensa, mesmo no meio de batalhas internas, é o que compensa, mesmo no meio de fatores que internamente entram e desestabilizam a igreja, é o que compensa. O que é que compensa? Eu saber que Israel ainda não é reino, mas que vale a pena continuar, receber poder do alto, receber. Quer ver uma coisa? A pergunta que eles fizeram foi: quando, pois, será estabelecido o reino a Israel? Quando é que Israel volta a ser nação? Quando é que Israel pode estufar o peito, bater no peito e dizer: somos povo, somos nação? Quando? Isto aqui só acontece, esta promessa, ou isto só se concretiza em 1948, quando pela resolução número 181, em que Oswaldo de Aranha, gaúcho, me desculpe os nordestinos que estão aqui, mas quem colocou Israel no mapa de volta foi Oswaldo Aranha, um gaúcho de Alegrete, que quando vai receber o ultimato para decidir se Israel voltava ou não a ser uma nação, e se voltava ou não a ser povo, aí entra Oswaldo Aranha e diz: o meu voto é o voto Minerva, Israel volta a ser nação. Foi um gaúcho, foi um homem com sangue gaúcho que botou o ouro na mesa e disse: se depender de mim, a profecia se cumpre. Se depender do meu voto, a palavra de Atos 2 cumpre-se agora. Eu estou falando de Bíblia e tu não entende porque está acostumado com o gibi. Eu estou falando de Bíblia e tu não entende porque acostumou com The Chosen. Acostumou a assistir filme hollywoodiano. Vá para a Bíblia, meu filho. Vá abrir a Bíblia. Desliga a televisão e vá abrir essa Bíblia. Eu estou dizendo que eles esperaram 1948 anos para que a promessa se cumprisse. Agora vem comigo.
Como é que eu consigo compreender o tempo de espera de mais de 1000 anos, 1948 anos esperando, por causa do verso posterior? Só suporta o tempo de espera para o cumprimento de uma promessa quem recebe poder. Ai, 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 ai. E eu nem entrei no que eu vou pregar, eu estou introduzindo. Só recebe cumprimento de promessa quem aprendeu a esperar e receber. Então avisa esse crente, o murmurador que vive reclamando: Deus não faz, Deus não cumpre, Deus nem ouve mais a minha oração. Diga para ele: o problema é que tu te tornou murmurador porque tu saiu da espera do poder. Porque quem tem poder aguarda, quem tem poder espera, quem tem uma baixaia. Como é que essa nação esperou por tanto tempo o cumprimento de uma promessa? Porque receberam virtude, receberam poder. O contraponto específico aqui é uma pergunta de cunho política, de um cunho político, de um cunho socioeconômico, para uma resposta de cunho espiritual. Oh, glória! Eu gostei disso aqui, porque teve gosto de bezetacil até em mim. Doeu, mas faz bem. Sabe qual é o nosso problema? É que tudo aquilo que de ordem natural, nós vamos para o campo da oração e oramos e pedimos para Deus uma resposta. A resposta sempre será espiritual. Já parou para notar que quando tu ora, as coisas se resolvem com maior facilidade? Já parou para notar que quando tu entra pelo caminho da obediência, Deus abre porta onde nem parede tem? Já parou para notar que quando tu está em uma maré de água baixa, de um fluir de águas baixas, e você anda assim: eu não sei de onde é que vai sair a minha bênção, mas eu não arredo o pé da oração, eu não arredo o pé do jejum. Já parou para notar que vem de onde você menos espera? Porque a resposta para tudo que vivemos na terra é espiritual. Nós não estamos pautados em política humana, não estamos pautados em poder socioeconômico. A nossa pauta é divina, a nossa pauta é celeste, a nossa pauta é eterna. Tudo bem, Atos 1 é a pergunta, Atos 2 é a resposta, Atos 1 é o dogma, Atos 2 é a evidência, Atos 1 é a incoerência, Atos 2 é a preponderância, Atos 1 são homens sem nenhum poder, Atos 2 é um homem com poder, mais 119 atrás dele, que com uma mensagem arrebata 3.000 almas de uma vez só. Atos 1 é um homem com colégio apostólico depois de negar, sendo negociado com relação ao poder de liderança no meio do colégio apostólico, porque negou o próprio Cristo. Atos 2 é um homem que se levanta e prega com ousadia, e todos aqueles que viram ele negar, agora veem ele com a boca cheia de autoridade, cheio de poder, cheio de graça. Agora, o contraponto aqui está em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Por quê? Pois bem, vejamos, olha o que diz o texto sagrado. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, e ponto final. Resolvemos isso de uma vez por todas. A Bíblia não vai dizer coisa nenhuma, a Bíblia diz, senhores. Diz o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, disse: pastor, por que é que o contraponto é Atos 1,15? Porque para vivermos Atos 2 em questão lógica do que nos foi prometido em Atos 1, nós precisamos viver Atos 1,15. Olha para esse irmão ao lado, e só se você quiser, se não quiser não precisa falar, porque você não é papagaio, mas se quiser, de forma pedagógica, olhe para ele e diga para ele: agora nós vamos entender por que é que Atos 2 se cumpriu, tendo em vista Atos 1, verso 15. Para quem não é muito de Bíblia, fica complicado entender isso aqui agora, mas eu vou facilitar. Apesar de não estar em sala teológica, eu quero facilitar a sua vida. Por favor, note que Atos 1
até o verso de número 14, é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de ousadia, é uma palavra que eleva o sentimento no quesito, o cumprimento de uma promessa. Só que tem um problema. Qual? A promessa precisa se cumprir na completude do que ela foi prometida. Eu sei, vocês talvez não perceberam isso, mas o colégio apostólico não poderia estar faltando um. Eu vou repetir. O colégio apostólico não poderia estar faltando um. E aí que o problema não é uma escolha sem poder. O problema é uma escolha sem poder e sem oração. Aí é o maior problema. Apesar do apóstolo Pedro ter se levantado para escolher junto com eles, e aliás, não foi Pedro que escolheu, foram eles que escolheram. E caindo a sorte sobre Matias, Matias assumiu o lugar que era de Judas. Agora vem cá, por favor, preste atenção no que eu vou falar. Quando eu leio Atos 1,15, eu entendo que para Atos 2 se cumprir, eu preciso fazer a reunião mais difícil da minha vida. Essa mente de quem não pegou. Mas vamos lá, vou dar uma de pregador itinerante agora. Quem pegar dá glória. Por que é a reunião mais difícil da vida de Pedro? Porque ele precisa colocar alguém no lugar do suicida Judas. Ele precisa colocar alguém no lugar do traidor Judas. Ele precisa colocar alguém no aspecto de uma escolha. E tudo aquilo que cai no campo da escolha apontará para a rejeição de outra pessoa, apontará para um exclusivismo em alguém e a aversão a outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse aspecto aqui, Pedro poderia fugir dessa reunião. Ele poderia olhar e dizer assim: eu não vou resolver isso, vamos viver o que tem como promessa para ser cumprida e está tudo bem. Só que ele orou. Eu disse que quem ora não foge de reunião difícil. Quem ora não dá volta. Quem ora não corta caminho. Quem ora tem sangue no olho para ficar de pé, estufar o peito e dizer: vamos resolver. Vamos resolver. Por quê? Atos 2 está aí na frente. E se a gente não resolver, pode ser que o Espírito não pensa: vamos resolver, vamos colocar em ordem. Desceu aqui e eu vou falar. Deus está mandando eu dizer para alguém essa noite: resolva isso enquanto é tempo. Põe sentado na cadeira, olha no olho e resolve isso de uma vez por todas. O que está atrasando o cumprimento da promessa é a tua falta de braveza, é a tua falta de decisão. Se põe de pé, resolve, porque Deus quer te abençoar. Se tu puder, como quem não quer nada, dá um toquezinho assim no vizinho e diz assim para ele: resolve, rapaz. Diga: resolve. Fique em pé e resolva. Não adie essa reunião. Para de empurrar com a barriga. Para de dizer: daqui um mês eu resolvo. Vamos ver se vai mudar. Vamos ver se vai mudar o caráter. Vamos ver se vai entrar no caminho. Não. Põe sentado. Resolve. Resolve essa relação. Resolve esse relacionamento. Resolve essa bagunça na empresa. Resolve essa bagunça no teu ministério. Resolve. 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 Deus não está brincando. Resolva. Resolva! Agora a questão é que a gente olha e diz assim: será que eu que tenho que ficar em pé para resolver, pastor? Porque foi o outro que me feriu. Será que eu que tenho que ficar de pé, Estevão? Se o que aconteceu lá nem diz respeito a mim, eu estou de boa, eu estou tranquilo, eu estou na paz. Não sei você, mas o Pedro que se levanta para botar um cara no lugar do Judas, o Pedro que se levanta para estabelecer um novo comportamento na configuração que Judas ocupava, está fazendo a coisa mais difícil do seu ministério. Por quê? Porque exatamente pelo fato de ser rejeitado também. Porque se ele, em contraponto, olha e diz assim: Judas se enforcou, Judas se matou, e as entranhas dele se abriram, e o campo que ele comprou só serviu para ser agora chamado de campo de sangue.
automaticamente ele está dizendo, foi esse o erro de Judas. Só que ao mesmo tempo quem está falando foi um cara que negou 3 vezes. Meu Deus! E aí, que eu não tenho moral para levantar e apontar o erro de alguém, se o meu é similar, se o meu é igual, a não ser que eu esteja fugindo do meu ministério, chame os meus camaradas para ir pescar, entre dentro do mar, e de repente eu olho para a beira da praia e tem um cara lá, com peixe na brasa e pão na mão, dizendo, homens, tende alguma coisa aí para comer? E a minha resposta, como Pedro que foge do assombro do meu passado, é essa: nada temos. Jogue a rede para a direita do barco. Jogando, puxando, o barco enche. Quando enche, Pedro se joga dentro do mar, vem nadando até a beira da praia. Quando chega na beira da praia, o que é que corrobora para ele se levantar na reunião em Atos 1 e colocar outro lugar de Judas? É porque lá na beira da praia Jesus disse assim: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda pergunta: tu me amas mais do que a estes? Senhor, tu sabes. Tu me amas mais do que a ti mesmo e do que os teus parentes, os teus filhos, a tua esposa e a tua casa. Tu sabes. Para cada 3 nãos que eu nego Jesus, tem 3 possibilidades para me dizer que eu amo. Quando é que eu recebo a autoridade para ficar de pé numa reunião e dizer, Judas errou, agora vamos botar outro lugar? Quando eu sou perdoado e convicto do meu perdão. Agora perceba, porque eu não quero terminar esta mensagem na euforia. Eu quero ser consciente. Eu tenho compromisso com a palavra. Perceba que o Pedro que se levanta e é ridicularizado pelo colégio apostólico porque negou, tem voz ativa agora no grupo. E diz, todos venham cá. Quem foram os homens que andaram conosco no período que Jesus exerceu o ministério? Esse. Ok, ponham aqui. Eles viram os milagres? Sim. Andaram conosco? Sim. Estiveram conosco nas bodas? Sim. Estiveram conosco desde o início? Sim. São esses 2? Ok. Joga a sorte. Quem é que foi escolhido? Matias. Vem, Matias. Tu vai ocupar o lugar do Judas, não para ser mais um Judas. Tu vai ocupar o lugar do Judas, não para ser mais um Judas. Tu vai ocupar o lugar de um suicida, não para ser mais um suicida. Tu vai ocupar o lugar dele para fechar a marca negativa que ficou no nosso colégio apostólico. Por que é fácil julgar a Pedro pela escolha sem o poder? Porque não éramos nós que estávamos no corpo dele, no corpo dele. Aí é fácil julgá-lo. Agora a questão que não quer calar é essa aqui. O mesmo Pedro que presidiu a reunião mais difícil foi o mesmo Pedro que, por ter presidido a reunião mais difícil, depois que o poder caiu, ficou em pé, pregou e 3.000 almas se converteram. Tu entendeu? Que bom que tu entendeu, porque assim tu me ajuda. Tu quer receber o que Deus prometeu? Fique em pé e resolve esse B.O. Tu quer receber o cumprimento da promessa? Para de adiar aquilo que você sabe que pode até ser difícil, mas está colocando em risco o teu futuro, o teu chamado e a tua vocação. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: o mesmo que tiver coragem para ficar de pé e resolver o que está difícil, será o mesmo que eu vou usar, que eu vou usar, que eu vou usar. Chegamos em Atos 2, para me encerrar. É festa, é completude, é alegria, é satisfação. Festa, dentro da sua abrangência hebraísta, é uma palavra que, quando consoada, sai o seguinte som: Hag. Isso é festa. A palavra Hag significa círculo. A festa é a festa do Pentê, a festa do Pentê.
E aqui, Natália, e aqui, Keila, tem uma questão que precisa ser ponderada. Se a festa é um círculo, eu disse que é o quê? Círculo. Nós temos dois grupos. O grupo do lado de dentro do círculo e o grupo do lado de fora do círculo. Quando eu quero saber o que acontece do lado de fora, é porque o lado de fora me chama a atenção. Quando eu quero saber o que acontece do lado de dentro, é porque o lado de dentro me chama a atenção. Quer ver uma coisa? Se alguém, nesse contexto aqui, perguntasse o que é a festa do Pentecostes, alguém diria: é alegria, é regozijo, é salvação, é livramento. Por quê? Porque só pode falar da festa quem está do lado de dentro do círculo. Vai entender? Quando o ímpio pergunta como é que é ser crente, qual é a tua resposta? Quando o ímpio pergunta, e aí, como é que entra lá na igreja enviado? Terça, quinta, domingo, qual é a tua resposta? Eu não sei a tua, mas a minha seria: é bênção, é alegria, é regozijo da alma, é festa, é festa, é festa. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Qual é a pergunta que está sendo feita a respeito desse ciclo? É bom? Vale a pena? Será que vai dar em alguma coisa no futuro? Será que isso realmente é genuíno? Será que não é euforia? Será que não é emocionalismo? Não, porque essa festa começou em Atos 2 e até hoje, ela não parou! Ela não parou! Vem cá, para me encerrar. Promessa de pregador, né? Para me encerrar. Vem cá. Como é que acontecia a abertura da festa da Páscoa? Quem é de Bíblia vai pegar. Entra no meio do campo do trigo. O campo suntuoso. Entra no meio dele. No meio, põe a foice. Mira a foice. A trombeta tocou. Pá! Pega o molho de trigo. Faz o que agora? Levanta. E levantado o molho de trigo, diga: a festa começou! Esta ação apontava diretamente para Jesus. Eu provo. João 12, eu vou na Bíblia. João 12, versículo de número 20, diz o seguinte: e havia, deixa eu ver se é João 12 mesmo. João 12. Versículo de número 20. Havia alguns gregos entre os gentios que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi e falou a André. Então novamente Filipe e André foram dizer a Jesus. Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E eis que em verdade eu vos digo, se o trigo não for lançado no chão e pisado e humilhado, ele não se levantará para dar o seu fruto. Como é que Jesus tem alguma coisa a ver com a festa do Pentecostes? Ele é o trigo que foi jogado na sexta-feira dentro da sepultura, que ao terceiro dia ressuscitou, e que no Pentecostes disse: está de pé, está de pé, está de pé. A festa não vai parar. Ele está vivo, está vivo, está... Calendário, Ministério de Louvor pode subir. Calendário é o dogma. Calendário é a prescrição. Calendário é o apontamento. Por favor, preste atenção para onde estou pregando. Se não houvesse calendário, não haveria organização. Quem gosta de coisa organizada, levanta a mão.
Eu também. Tenho pavor de desorganização, de bagunça, de sujeira. Tenho pavor. Se vocês conhecerem minha mãe, vocês vão saber o motivo. Só faltou falar, é verdade, né? Agora vale lembrar, a igreja não vive de calendário. Por quê? É bom o calendário? É boa a organização? Mas se não tiver o de repente, não adianta. Pode ter calendário, pode ter organização, pode ter culto disso, culto daquilo, culto daquilo outro, pode ter aniversário de coral, pode ter aniversário de departamento, mas se não tiver um de repente, pode jogar fora o calendário. Tem que ter poder, tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter ousadia, tem que ter glória. A igreja de Jesus tem calendário, mas também tem o de repente. Tem o de repente, mas também tem o calendário. As duas coisas andam juntas. Glória a Deus! Porque Deus não opera no meio da bagunça. Mas Deus falava lá, Deus agia lá. Se tinha bagunça, não era Deus. Porque Deus, o Espírito Santo é um espírito sensível. Ele não fica no meio de bagunça. Ele não fica na desordem. O Espírito Santo é um ser sensível, ordeiro. É por isso que existem louvores que, quando cantados, você precisa ficar muito atento. Tem um louvor que os meninos cantam aqui. Os meninos cantam muito esse louvor aqui. Vem me visitar hoje. Vocês já pegaram a melodia desse hino? Quero conhecer mais de ti. Olha o que ele diz. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Está entendendo? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ó, continua. Eu quero viver algo novo. Olha a declaração, vai! Faz meu coração novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu gosto dessa parte. Santo Espírito, desce como fogo. Vem, meu batera! Incendeia, incendeia. Vai! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Compreende? Compreende? Nós temos o calendário, mas nós também temos o de repente. Nós temos o calendário, mas o de repente é melhor. O de repente tem um gostinho que outras igrejas procuram e às vezes não acham porque se tornaram catedráticas, ecumênicas. Algumas têm até um sininho no púlpito assim e bate no peito e diz que a Assembleia de Deus do Brasil foi conquistada no avivamento. Tem sininho para fazer o povo calar a boca, pastor. Quando alguém dá glória a Deus com aquele da Rosângela, o pastor já toca o sino, fica quieta aí. Porque estão com o calendário afiado. Mas e o Atos 2? E eis que estavam todos reunidos em comum acordo, orando, clamando, assentados estavam de tanto que cansaram de orar de pé, e diziam: envia-nos o Espírito, envia-nos o Espírito, envia-nos o Espírito, envia-nos o Espírito. Aquele Espírito que pegava os crentes no meio da harpa. Envia-nos o Espírito. Envia-nos o Espírito. E aí a Bíblia vem e diz que de repente ouviu-se um som.
ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso. A palavra veemente e impetuoso ali é o som das árvores no meio da floresta em tempo de ventania. Aquele barulho invadiu a casa. Aí de repente, quem está do lado do Paulo olhou para o Paulo e disse: Paulo do céu, tem uma língua de fogo na tua cabeça. O Paulo olha de lá e diz: Anderson, tem uma língua de fogo na tua cabeça. O Anderson olha daqui pro Anderson e diz: Anderson, não é só em mim, não é só no Paulo, em ti também. Pegou todo mundo, todo mundo. Fechei, chega. Mas eu preciso dizer-lhes: chega de culto anêmico, apático. Chega de culto catedrático. Chega dessas reuniões de segunda-feira que vem ora e Deus não batiza ninguém com o Espírito Santo. Eu sou do tempo que num círculo de oração Jesus batizava. Deus está dizendo para esta igreja: é tempo de um reavivamento genuíno, porque o avivamento já está aqui desde Atos 2. Nós precisamos nos reavivar. Dê a mão para esse irmão porque eu vou orar agora. Dê a mão para esse irmão porque eu vou orar agora. Se tu não tiver comunhão com ele, não tem problema. Dê a mão igual para ver se tu aprende a ter comunhão. Capricha aí. Aleluia! Você vai orar por esse irmão agora. Estou esperando tu orar por ele. Está difícil orar pelo teu irmão? Diga a Deus: enche a minha irmã, enche o meu companheiro de ministério, enche esse homem de Deus do teu Espírito.